Leitura diária, Apocalipse capítulo 19, a lição, a visão da vitória do bem. Versículos de 1 a 3. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Os céus celebram a vitória sobre a Babilônia e tudo o que ela simboliza. Primeiro, uma grande voz de uma imensa multidão e uníssono louva a Deus. Salvação, glória e poder lhe pertencem. Ele varreu a terra da corrupção carnal e espiritual que lá havia. Só resta a fumaça da destruição da grande cidade. Versículos 4 e 5. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Após o primeiro e imenso coral, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e louvaram. Amém, quer dizer, concordamos, é verdade. E aleluia, louvado seja Deus. Também sai do trono outra voz, chamando todos a louvar. Versículo de 6 a 8. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões que dizia, Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-lhe de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. O anjo com voz fortíssima proclama, já reina o Senhor Todo-Poderoso. O governo humano já passou e o seu inspirador, o dragão, sofreu grande derrota. Há outra festa sendo preparada. As bodas do Cordeiro e sua noiva, a igreja, já casaram. Agora é o banquete. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Felizes os convidados chamados à ceia. Não é a noiva, é o seu casamento, e nem são os anjos. Os que creem no milênio futuro, na terra, com Jesus reinando, esses chamados são os que atravessarão a tribulação, crendo na vinda do Rei, juntamente com o remanescente de Israel e os santos do Velho Testamento. A parábola das bodas, em Mateus 22, de 1 a 14, nos ajuda a compreender um pouco mais esta passagem. Versículo 10. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal coisa, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Maravilhado, João insinua a adorar o anjo, que recusa e o redireciona a quem é devido. Adora a Deus. Versículos de 11 a 16. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-lhe os exércitos dos céus e em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a segunda vinda. Vem para a peleja, a batalha. Terror sentirão aqueles que vão encarar o Rei Jesus, fiel e verdadeiro, Verbo de Deus, Senhor dos
senhores. Versículo 17 e 18. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. Sim, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Um outro banquete oferecido, não é igual ao primeiro, em que os que amam a Deus participarão. Neste segundo, os rebeldes e inimigos do Senhor serão a iguaria principal para aves carniceiras. Versículos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montando no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Após o convite para o jantar terrível, sucede-se a batalha. Não temos os pormenores dela, ou foi só isso mesmo. A besta e o falso profeta foram lançados diretos, vivos, no lago de fogo, sem a ressurreição para o juízo final. Eles inauguraram. O próximo é Satanás, capítulo 20, versículo 10. E depois a morte, o Hades, juntamente com os condenados no juízo final, versículo 15 do capítulo 20. Todo inimigo estará debaixo dos pés de Jesus. Davi, no Salmo 110, versículo 1 e 2, predisse isso, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder. Domina no meio dos teus inimigos. Paulo, citando Davi, também disse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 26, diz ele o seguinte: Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Glorioso capítulo de Apocalipse. Amém.